professor Marcos aqui para mais uma aula especial, Geometria Analítica. E olha só o subtema aqui, posições relativas de duas retas. Entenda bem, quando você estuda Geometria Analítica, você tem aqui o plano cartesiano, eixo x, eixo y, bem aqui a origem, nunca esqueça, eles são perpendiculares, tá? Bem aqui você pode colocar 90 graus, fique à vontade aí. Eixo x, eixo y. Mas eu quero compreender que eu posso ter duas retas aqui nesse plano cartesiano. Pode ter mais, mas no mínimo, para você analisar, é a posição relativa de duas retas. Então eu vou ter, por exemplo, uma R, uma S, uma T. Aqui você escolhe a letra que quer utilizar. Vamos utilizar aqui R, S e T no nosso bate-papo aqui. Olha só, quando você tem duas retas, elas poderão ser o quê? Poderão ser retas paralelas. Retas paralelas, imagina só, tem uma reta bem aqui, uma outra reta bem aqui. Retas paralelas, elas têm uma mesma distância entre elas. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, R e S, uma mesma distância entre elas, são chamadas de retas paralelas. Mas, quando você tem duas retas paralelas, tem dois tipos. Retas paralelas distintas, eu tenho uma aqui e uma outra bem aqui. Mas eu posso ter retas paralelas coincidentes, que é uma reta em cima da outra. Pode acontecer isso. Eu tenho uma reta em cima da outra. Então, você pode pegar, por exemplo, aqui um lápis, passa uma régua. Aí você pega a caneta, passa em cima. Eu tenho duas retas, são paralelas, mas elas são coincidentes. Então, retas paralelas estão uma mesma distância. Tudo bem até aí? Só que, além disso, você tem que saber que eu posso ter retas concorrentes. O que é isso? Eu tenho uma reta R, tenho uma S, tem um ponto comum. Retas que estão concorrendo em algum determinado lugar são retas chamadas de concorrentes. Então, por exemplo, a R e a T aqui estão se encontrando, são retas concorrentes. Só que pode acontecer que aqui, ó, existe um ponto comum aqui, legal, mas existe um ângulo especial nesse caso. A gente fala que as retas concorrentes, nesse caso, evoluíram, quando aqui tem um ângulo de 90, são chamadas de perpendiculares. Perpendicular forma um ângulo de 90 graus. Você entendeu a ideia? Vamos repetir? Quando vocês tiverem duas retas, elas poderão ser o quê? Muito bom. Paralelas, distintas, paralelas, coincidentes. Ou eu tenho as retas sendo retas concorrentes. Vão formar um ângulo qualquer. Caso aconteça, por sorte, que o ângulo sendo 90 bem aqui, essas retas concorrentes, elas evoluíram, elas são chamadas de retas perpendiculares. Mas em geometria analítica tem alguém que é o meu juiz, é aquele cara que vai julgar a questão para a gente. Sabe quem é? É o coeficiente angular. É ele que vai ajudar a saber o que acontece, porque nem sempre eu tenho um desenho. Se eu tiver o desenho, legal, mas acontece que na hora do exercício, aparecem as equações. Primeira maneira, professor, eu posso desenhar no plano cartesiano? Pode desenhar, mas pode ocorrer também que assim mesmo você vai desenhar, fica uma dúvida, será que é paralelo, não é paralelo? Então, para não ter essa dúvida, chamo ele, o juiz. Quem é ele? O coeficiente angular. E a ideia é o seguinte, eu tenho aqui uma reta R, tenho aqui uma R e tenho aqui uma S. Observe que a R e a S eu coloquei aqui na forma reduzida. Prof, eu não sei o que é forma reduzida de uma reta. Forma reduzida é quando aparece assim, ó, y igual a 2x mais 5. Vou melhorar aqui para você. A forma reduzida, ela sempre é assim, y igual, vou colocar assim, ax mais b, pode colocar mx mais h, fique à vontade. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de ax mais b. Colocar um A minúsculo, ax mais b. Então, aqui eu tenho a aparência da equação reduzida. Esse que aparece aqui, ó, esse que aparece aqui é o meu coeficiente angular. Eu chamei de A, mas posso chamar de M. Ah, professor, eu quero chamar de M bem aqui. Fique à vontade. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei M aqui, que a gente chama também y de mx mais h. O importante é você saber que a forma reduzida ela é assim, y ax mais b, y mx mais h, você que escolhe. O importante, garoto, é você recordar que esse que aparece bem aqui
que acompanha o x, ele é o nosso coeficiente angular. Me ajuda aqui. Y, 2x mais 5. Opa, Moura, já percebi que esse 2 aqui, que acompanha o meu x, é o meu coeficiente angular. Perfeito. Então, coeficiente angular, o número 2. Vamos colocar aqui, ó. Você pode escrever. Se não quiser colocar M, você escreve aí, coeficiente angular da reta R. É a mesma coisa. MR, coeficiente angular de R, vale 2. Coeficiente angular, na forma reduzida, quem acompanha o x? O número 2. Aqui, ó, tem uma reta S. Olha aqui, 2x menos 7. Esse aqui, ó, é o meu coeficiente angular. Ele vale quanto? Ah, professor, vale 2. E perceba um detalhe, que nesse caso, por sorte, o coeficiente angular de R e de S tem resultados iguais. Quando isso ocorrer, quando o coeficiente angular de R e de S tiver o mesmo resultado, você para e diz, as retas são paralelas. Olha como é interessante que eu não necessito desenhar. Somente pela equação da reta eu sei qual é a posição delas, a chamada posição relativa. Olha esse outro exemplo. Y igual a 3x menos 4, aí você já sacou bem que esse carinha que está aqui acompanhando o x, sim, é o coeficiente angular. O número 3 você anota, sempre é importante anotar. E bem aqui eu tenho uma S, y2 mais 5x. Pegadinha, né? Pegadinha, porque, professor, o coeficiente angular é o 2. Não, o coeficiente angular não é o primeiro, o coeficiente angular é quem acompanha o x. Então, esse que está multiplicando aqui, ó, aqui está o meu coeficiente angular. Então, cuidado, entenda direitinho. Qualquer dúvida, volte, refaça, copia tudinho direitinho para você entender legal esse assunto. Coeficiente angular, número 3, bem aqui o número 5, você diz, prof, não deu igual, eles são diferentes. Quando isso ocorrer, quando o coeficiente angular de uma reta R e de uma reta ST, não importa aqui também, viu? Tá? Uma R, uma T, uma S, o importante é que eles são diferentes. Se eles são diferentes, é porque as retas são retas concorrentes. Vai ter um ponto lá, esse é o símbolo, viu? Não vai esquecer. Retas paralelas, a gente coloca assim, ó, R paralelo a S. Eu estou usando R e S aqui por causa daqui, viu? Aqui é R, bem aqui é o S. Aqui, ó, R, S. Se viesse um T, eu ia colocar um T aqui no nosso bate-papo, tá bom? Fique à vontade. Agora, eu tenho um caso aqui especial, ó, parece mais complicado, ó, tem uma R e uma S. Qual é a dificuldade aqui? Aqui está legal porque está na forma reduzida. O Y está isolado. Aqui não está na forma reduzida, está na forma desenvolvida, né? A geral, podemos falar assim. Aí eu vou contar aqui uma dica especial para você. Quando você tiver, deixa eu trocar aqui o pincel para você, o giz, né? Eu tenho aqui, ó, AX mais BY mais C igual a 0. Isso aqui é a equação geral de uma reta. Se você quer obter, por exemplo, quando aparece assim, recorde bem que esse A, esse B e esse C são números. Se você tem a equação geral aqui e quer obter a forma reduzida, você tem que isolar o Y. Vamos isolar? Você consegue me ajudar? Assim, ó, BY igual a quem? Aí você joga aqui, ó, está somando, passa diminuindo, menos AX, e aqui está somando, passa diminuindo, menos C. Só mais um favor. Esse B aqui está multiplicando, passa dividindo, mas ele vai dividir essa parcela e essa outra parcela. E aí você tem o seguinte, ó, y igual a menos A dividido por B, x, mesmo esquema aqui. Esse, quando passar, ele tem que dividir essa parcela e essa outra parcela. Vai ficar assim, ó, menos C dividido por B. Parou bem aqui a nossa dica especial, porque quando você isola o y, você obteve aqui a equação na forma reduzida. E este elemento que acompanha o x aqui, olha só, lindo bem aqui, ó. Esse aqui é o meu coeficiente angular. Sabe o que eu quero dizer? Quando você tiver a equação geral, e quiser obter o coeficiente angular, não é forçado você obter a equação
na forma reduzida. Você pode pegar aqui, olha a dica, você pega o A, divide pelo B e muda o sinal. O mais importante você apenas ficar memorizando isso aqui é você entender o que isso quer dizer. É simbólico apenas. Está dizendo que o coeficiente angular da reta, quando eu tenho a equação geral da reta, é menos o A pelo B. Só que A e B são números. Olha só, bem aqui eu tenho a equação geral. Eu gostaria que você entendesse que esse aqui ó, é o meu A, meu Azão lá, ó, meu Azão. Aqui vale 2, ó, e aqui vale B. Então, quando eu tenho a equação geral e quero obter o meu coeficiente angular, se faz assim, ó, menos, tá vendo menos aqui, ó? É o menos daqui, ó, menos, pega o valor do A, que vale 2, divide pelo B. Acabou. Aqui está o coeficiente angular da reta R, menos o A dividido pelo B. Prof, eu não posso fazer, de repente eu esqueci isso aqui, eu não posso isolar o Y aqui? Pode sim. O mesmo raciocínio que eu utilizei para cá, de forma literal, eu posso fazer de forma numérica, caso você venha a esquecer isso aqui. E quem aparece com x aqui é o meu coeficiente angular. Fica com essa dica aí. Mesmo esquema aqui, ó. Coeficiente angular será menos, que é o menos da fórmula aqui, o valor do A, que é 10, aqui você tem o A que vale 10, e o B que vale menos 4. Como é negativo, coloque entre parênteses. Menos versus menos aqui vai dar mais. Aqui você pode dividir por 2 em cima, 2 embaixo. Vai ficar 5 sobre 2. Observe um detalhe. Eles são iguais? Olha o valor que deu. Menos 2/500, 5 sobre 2. Eles são iguais? Não. Então, as retas não são paralelas. Eles são diferentes? São. Eu posso, então, parar aqui e dizer, as retas são retas concorrentes. Sim, verdade, está correto. Só que há um detalhe especial. Sabe qual é o detalhe especial? Um é negativo, o outro é positivo e são invertidos. Olha lá, um é negativo, um é positivo e são invertidos. É o que está escrito bem aqui. Quando você olha isso aqui em um livro, MR igual a menos 1 por MT, você pode olhar e dizer, o que isso quer dizer, prof? Quer dizer apenas que um é positivo, o outro é negativo e são invertidos. É nesse caso que nós falamos que as retas são retas perpendiculares. Então, aqui ó, nós temos valores iguais, retas paralelas. Esse é o símbolo. Aqui, são diferentes, retas concorrentes. Ah, e quando for assim, um negativo, um outro positivo e invertido, as retas são retas perpendiculares. E quando você quiser simbolizar, é assim, ó, R perpendicular. Esse símbolo aqui é como se fosse um T ao contrário, né, de cabeça para baixo, bem aqui, R perpendicular a S. Volta nessa aula, é importante, é um tema especial. Você parar para fazer uma revisão é bastante legal. Eu vou deixar para você bater a foto do quadro aqui, para ficar maravilhoso no seu caderno aí. E, resumindo, o que a gente conversou foi a posição relativa entre duas retas. Duas retas poderão ser retas paralelas, paralelas coincidentes ou distintas, retas concorrentes e também retas perpendiculares. Até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau.